Uma excelente tarde a você que está na audiência da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Mais uma quarta-feira e o programa Um Novo Olhar, adentrando aí a sua telinha ou seu rádio. Você que nos acompanha aí toda quarta-feira, hoje vamos falar sobre a questão de como se preparar para uma entrevista. Quem já não passou ou está passando ou vai passar ainda um dia essa questão. Daqui a pouco eu vou contar uma experiência que eu tive desastrosa quando eu tinha uns 16, 17 anos. Está aqui com a gente a Delmar Franco, psicóloga e consteladora familiar. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, é uma alegria estarmos juntos e a gratidão por aqueles que estão em sintonia, por todos os meios aí de comunicação. Uma felicidade estar aqui. Felicidade é nossa. Primeiro programa, né, que você está participando em 2019. 2019, então. 2000, né? Um feliz 2019 para todos nós. Para todos nós, isso aí. Também está aqui com a gente a Alexandra Grassini, que é psicopedagoga e também coaching. Boa tarde. Boa tarde, é uma alegria muito grande estar aqui novamente, né? Nós três reunidos e que uma gratidão imensa a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo nessa tarde de quarta-feira. Delmar e Alexandra, 2019, todo mundo ali numa expectativa de um novo cenário no Brasil. Essa semana conversando com alguns donos de empresas, todos com uma grande expectativa, alguns já até falando que o mercado já está se aquecendo e a expectativa é que melhore cada vez mais. Com isto, provavelmente vai ter um aumento de vagas de emprego e as pessoas vão passar aí pelos processos seletivos, pelas entrevistas. Como a pessoa deve se portar ou se preparar para este cenário? E aí, Ale? Então, a gente estava conversando, né? Para entrevista, para tudo na vida, mas para a entrevista de emprego também, esses são os 4 fatores que são importantes, né? Sempre se preparar no emocional, no físico, no espiritual e no mental, né? Então, olhando para essas 4 dimensões, então a pessoa precisa sempre olhar para qual que é a data da entrevista, qual o desafio que ela vai passar. E está se preparando dias antes, né? Porque às vezes a pessoa deixa para se organizar na última hora, não olha direito onde que é o endereço da entrevista, ou não se alimenta, não toma um café da manhã antes de ir para a entrevista e chega, às vezes, né? E aquilo demora, porque às vezes chega na empresa, as dinâmicas hoje de entrevista de emprego, às vezes duram 3, 4 horas, né? Então, se a pessoa ela não está em todas essas dimensões, se ela não se preparou antes, fica mais difícil se apresentar bem na entrevista. Isso aí, ó, você pode participar ao vivo, mandando perguntas aqui, comentários. Estamos ao vivo no facebook.com/TV Mundo Maior, também no YouTube, só digitar aí Rádio Boa Nova ao vivo. E tem o nosso WhatsApp 996433827, pode mandar sua mensagem. E tem a linha do ouvinte, 0800 979 5011. Eu fiquei curiosa para saber da sua história. Vou contar daqui a pouco. Hoje muitos cenários, né, como ela disse, são muito longos, né? Diferente do que era um tempo atrás. Fazer uma simulação é bacana para esse preparo? É uma das ferramentas, vamos dizer assim, né? É uma das dimensões, como disse a Alexandra, porque você fazer uma simulação, você pode fazer na frente do espelho, por exemplo, ou você pode pedir para alguém representar o entrevistador. Sim. Então, você tem essas oportunidades de fazer dinâmicas ou participar também de uma preparação. Então, aí é que entra de novo, né? Um dos trabalhos que fazemos aqui é mostrar a importância de fazer um coach para se preparar, por que não para se preparar para uma entrevista que está marcada? E hoje você não tem mais idade, né? Porque os jovens estão entrando cedo no mercado de trabalho, mas você tem pessoas que estão em transição de carreira, então elas saíram, mas às vezes o tempo que ela já fez a última entrevista, onde ela fez o último trabalho, já também passou um tempo, ou então hoje as pessoas, depois de aposentadas, retomam atividades e vão para entrevistas. Então você tem todas as idades e você tem todos os perfis, tanto
de entrevistados quanto de entrevistadores. E essa semana não, coincidências não existem. Eu estava tomando um café e na mesa ao lado, um café pequenininho, tinha umas 4 mesas, estava acontecendo uma entrevista de emprego. Você vê que às vezes as pessoas, eu pelo menos também tinha na minha cabeça que uma entrevista é dentro da empresa, com hora marcada e dentro de um contexto. Então existe desde essas que demoram horas, que tem todo um planejamento em grupo primeiro para ver uma seleção para depois ir adiante, né, na seleção, mas existem também entrevistas que são assim, que você nem... que a entrevistada, ela estava tão ansiosa, ela falava tão alto, né, que dava para ouvir o café inteiro, tão nervosa que ela estava. Ela falou, não, porque eu trabalhei no laboratório. Eu falei, tá bom, todo mundo soube de tudo que ela fez no trabalho anterior, e ela estava se candidatando a um novo trabalho, né? Então, como trabalhar esse aspecto emocional? Porque realmente, quem está há muito tempo fora do mercado do trabalho, quando vem uma oportunidade, como equilibrar essa questão emocional? Como a Ale falou, existe um processo, né, que é para o físico, para o emocional, para o mental e para o espiritual, que aqui, inclusive, é a nossa grande vantagem. Nós podemos falar dessa dimensão mais espiritual. Nós acreditamos no planejamento reencarnatório? Acreditamos. Né? E uma entrevista de emprego, porque o dia a dia não está no nosso planejamento reencarnatório, mas coisas importantes como a possibilidade de um novo trabalho, isso está no planejamento reencarnatório. Então, a preparação espiritual, você pode, dentro da sua religião, da sua crença, buscar o suporte espiritual, né? Buscar o passe, a água energizada, você busca todo um apoio. E, por que não, à noite, antes de dormir, né, nas suas preces, na conexão com a espiritualidade, você entrar nessa sintonia. Eu vou fazer uma entrevista amanhã, se estiver em sintonia com o meu planejamento reencarnatório, com o meu propósito de vida, que eu sinta isso, que eu intua isso, que aconteça o melhor. Então, você vai com uma confiança, né? Então, você vê, já começa numa preparação espiritual. Né? E aí, temos a preparação mental, que a Ali pode também dar vários exemplos. Aí, quando você me pergunta da emocional, que é uma das 4, como é que você começa a observar que eu falei da confiança. Confiança é uma emoção. Peraí, eu tenho confiança em outras áreas? Eu tenho. Eu tenho confiança, por exemplo, é um talento que nós falamos, inclusive, quem quiser aprofundar neste pedaço, assistir o programa sobre os nossos talentos. Né? Então, não, eu sou uma pessoa que eu tenho confiança. Em que situações? Nossa, quando tem uma situação de estresse, eu confio. E quando o circo está pegando fogo, eu vou lá e eu equilibro, eu acalmo. Opa, então eu tenho equilíbrio. Você começa a lembrar, a trazer recursos, você começa a lembrar de situações em que você se manteve em equilíbrio, em calma, em confiança. O que você precisa? Elenca, escreve. O que eu preciso emocionalmente para amanhã? Aí você escreve num papel. Aí eu preciso me manter equilibrada, em harmonia com a situação. Também com confiança, também com uma auto-observação, assim, não só de mim, mas do que está acontecendo ao redor, né? Porque eu vou estar num ambiente. Então, essa é uma das maneiras de você... e aí, se possível, por isso que eu disse, a finalidade da gente estar aqui é a importância do coach nessa hora. Imagina se você puder marcar um horário e você fazer um coach, onde aí vai entrar o que você acabou de dizer antes. Você pode fazer uma simulação? Aí a pessoa vai estar fazendo o papel da pessoa que vai te entrevistar, para que você adquira o quê? Segurança. Então, outro elemento, eu preciso disso também. Então, amanhã eu vou estar oferecendo o meu melhor ali, né? E aí você já começa a colocar o teu emocional a serviço do mental. Que é importante, né? Muita gente imagina o coaching como, por exemplo, para quem já está trabalhando, para se aprimorar ou vai fazer a transição de carreira. Pelo contrário, ele pode também auxiliar nesse processo de quem está em busca da recolocação. E é muito interessante você ter falado isso agora, Cláudia, que a gente fez uma reunião ontem, né, os coaches no Instituto, e a gente estava rememorando como que foi que nasceu, né, o coaching dentro do Instituto Evoluir. E foi com uma conversa da Delmar, com o esposo dela, e ele se perguntando, o que
que a sociedade está precisando? E ele nasceu justamente, o nosso trabalho de coaching no Instituto nasceu justamente com essa conversa da Delmar com o esposo e para ajudar as pessoas que estavam desempregadas. Então, hoje nós trabalhamos, nós ampliamos o trabalho, mas no início eu estava lembrando que os primeiros clientes que eu atendi como coach no Instituto, a maioria. Então, eu atendi casos de pessoas de mulheres que tinham casado, tinham parado a carreira. Eu atendi casos de pessoas que tinham trabalhado muito tempo. Eu atendi uma executiva que tinha trabalhado 33 anos na mesma empresa. E aí, a empresa teve uma reorganização, ela foi demitida e a gente trabalhou o processo dela. Depois, logo em seguida, ela conseguiu se recolocar. Porque o que acontece? Para você... Tem várias situações, como a Delmar falou. Tem para quem está começando, né? E tem para aquele que está hoje, que está nos ouvindo, que está desempregado. Então, como levantar a autoestima e conseguir chegar bem na entrevista, né? Porque às vezes a pessoa está um tempo fora do mercado de trabalho e a autoestima vai baixando um pouquinho, né? Porque a pessoa faz uma entrevista, faz outra, às vezes não é aprovado e não entende por que está dando certo, né? E no coach a gente... tem toda uma jornada que apoia a pessoa. Então, primeiro, a resgatar a autoestima e aí a gente vai rememorando todas as experiências que a pessoa teve, experiências de vida, desafios, resultados, talentos, integrando recursos para que a pessoa possa caminhar, né? E uma entrevista, ela lembra o quê, Cláudia? Ela não lembra chamada oral? Lembra. E aí, qual é a... Péssimas experiências. Mas e aí, não é? Quando você vai para uma entrevista, parece que alguém vai te fazer uma chamada oral, porque você não tem você não deu tempo de estudar antes. Então, como é que você pode estudar antes, que essa é a proposta, né? Como é que você pode se preparar para quando chegar nessa hora? Né? Então, quando você falou no estado emocional, às vezes, se eu tive experiências ruins, que foram negativas, ligadas à escola, onde numa chamada oral eu não fui bem, onde os colegas riram, onde eu tirei nota baixa, a professora criticou, eu já tenho essa memória e ela vai disparar o emocional, né? Ou então, diante de figuras de autoridade, porque aquela pessoa que está entrevistando, no nosso imaginário, ela é uma figura que vai me aprovar ou não. Escola, de novo, eu vou ser aprovado, eu vou ser reprovado. Então, olha quanta coisa remete à nossa infância, à nossa criança. Então, é bom nesse campo emocional você cuidar dessa parte mais infantil que todos temos para que a criança interna não resolva aparecer justo na hora da entrevista, né? Isso é muito forte, porque eu lembro que nas primeiras entrevistas, já quando jovem, vinha essa questão, porque meu pai tinha uma empresa e eu vi ele fazendo entrevista, só ele falava... E a outra pessoa era assim, não, falava muito pouco. E quando eu fui fazer uma entrevista na Transbrasil, olha, nem existe mais. Ai, né? eu lembro. Transbrasil, isso foi final da década de 80. Aí eu perguntei, vou fazer uma entrevista na Transbrasil, uma empresa grande. Perguntei para o meu pai, como eu devo me portar? Ele falou, você fica quieto, só ouve. O que você ouvir, você responde. E foi um desastre, né? Porque as perguntas que chegaram era a seguinte, me fala uma virtude sua, um defeito seu. Falei, acabou a questão. Eu fiquei perdido e não consegui a vaga, né? Por que você quer trabalhar na Transbrasil? Quer dizer... Perguntas abertas. Abertas, e eu estava esperando só coisa fechadinha ali, né? No pacote e não deu certo, né? Então, acho que vem muito disso também, né, de família. Chegar na hora, você trava. E essa é a parte emocional, né? Quando o que nós temos de questões na família, nós vamos levar para o trabalho. E no trabalho, você começa por onde? Pela entrevista. E se aquela pessoa aparece com a sua mãe, com a sua irmã? Se ela tem uns trejeitos de uma tia, de uma avó? Nossa. Por isso que tudo isso trabalhado antes, você se trabalha para viver aquele momento presente, com todos os recursos que você tem naquele momento presente. Verdade, é isso mesmo. E é interessante você ter trazido esse exemplo, né? Porque cada vez mais nas entrevistas de emprego, o recrutador ele está ali para avaliar habilidades, competências, ele quer saber das suas experiências anteriores. E no processo de coaching a gente faz o treino de entrevista. Então... Legal.
já teve casos de eu falar para a pessoa, ok, eu começava a fazer as perguntas e teve um caso muito interessante, porque a pessoa começou a falar e ela tem, aliás, né, uma experiência vasta, incrível em várias empresas. E aí ela se reportou ao último trabalho, só falou daquele, e aí ela foi entrando em minúcias. Então, quase assim, eu tirava xerox, e eu deixei. E eu deixei, ela foi falando, ela falou uns 20 minutos. E eu lá, só ouvindo. Aí, no final, eu falei assim para ela, pois é, mas você só teve essa experiência profissional? Ela, não, eu já tive tal, porque eu já sabia, né, das outras experiências dela. Aí eu falei, então, mas você percebe o que você fez? Você falou muito. Depois da terceira fala, eu já tinha perdido a atenção, já não estava te ouvindo mais, porque o recrutador também, ele tem um tempo para realizar a entrevista. Sim. E você tem um tempo para estar diante dele. Se você começa a falar muito, sem uma estrutura, que é o que a gente vai falar um pouco aqui hoje, que aí vai... Então, estrutura a sua fala, as suas experiências e traz para o recrutador de uma forma clara, né? E que ele consiga entender a sua trajetória profissional. Vamos falar isso depois do intervalo, vão pensando aí, participe. Você tem aí depoimentos, experiências, manda aqui pra gente. Daqui a pouco retornamos. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova são para nós os jardineiros que mantêm viva a árvore da divulgação do Consolador Prometido. Recentemente, uma mudança realizada pela Federação Brasileira de Bancos tem aumentado substancialmente as taxas bancárias das doações feitas por boletos. Cada boleto que emitimos nos é cobrado, mesmo que você não pague o boleto concretizando a sua doação. Pedimos a você uma ação de amor, que não vai te custar nada a mais do que o seu bondoso coração já nos doa. É simples, rápido e seguro. Acesse o site amigosdaboanova.com.br e faça a mudança do sistema de doação, escolhendo as opções de cartão ou débito automático. Se tiver dificuldades, você pode ligar para nós, 0800 12 838. Com essa ajuda, vamos juntos construir um jardim mais florido. Nós somos do Jornal Nova Era e viemos fazer um convite especial para você, não é mesmo, Deusa? Isso mesmo, Damião. Alô, alô, você que está aí em casa. Eu sou Deusa Samu. Escuta, você tem curiosidade de saber como são os nossos bastidores da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior? É fácil. Quer descobrir? @Rádio Boa Nova, @TV Mundo Maior. Confira! Isso mesmo, visita nosso Instagram. Pode mandar recadinho pro seu programa favorito. Você não tem vontade? Então, tá esperando o quê? Visita @Rádio Boa Nova, @TV Mundo Maior. Oi, boys and girls, aqui é a Carol Oliveira do Meninas Espíritas. E eu sou o Júlio Sena do canal Coaching Espírita. A gente veio aqui fazer um convite pra você, não é isso, Carol? Se você quer conteúdo de qualidade, tem transmissão ao vivo pelas páginas da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova. E é super fácil pra você entrar lá. Facebook da Rádio Boa Nova é facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. É só entrar, clicar em curtir e acompanhar as transmissões sempre que a gente estiver ao vivo. Exatamente. E você também pode curtir o Facebook da TV Mundo Maior, que é facebook.com/TV Mundo Maior. Só clicar em curtir e você já vai ter acesso a um monte de conteúdo bacana. E a gente tá aguardando então a sua curtida, o seu comentário. E não esquece de curtir também o nosso Instagram. @Rádio Boa Nova é @TV Mundo Maior. A gente espera você.
Estamos de volta aqui com o programa Um Novo Olhar, hoje tratando da questão de portar diante de uma entrevista, você que está aí procurando a recolocação no mercado de trabalho, a expectativa é que 2019 aí esquente cada vez mais o mercado aqui no Brasil. A Alexandra estava falando aí de algumas questões importantes, a gente falou de questão emocional e tem a questão das perguntas, né, que algumas empresas acabam colocando. Isso, e assim, quando você... E aí o que eu vou falar agora é, por exemplo, para quem... Então, eu vou falar para quem tem muita experiência e para quem não tem experiência nenhuma, né? Que está aí na sua primeira entrevista. Para quem tem muita experiência, como eu citei no caso anterior, às vezes a pessoa começa a falar e se perde, porque é muita coisa, né? São muitas histórias. Então, alguns dias antes, se prepara. Então, separa lá 5 de 5 a 10 experiências positivas que teve nos 3 trabalhos anteriores e coloca, né, quais foram as competências, as habilidades, os desafios que ela teve naqueles trabalhos, quais foram as experiências. E aí, ela também pode, por exemplo, quando o entrevistador pergunta assim, como que você reagiu a situações de conflito no emprego anterior? Então, tem uma estrutura que a gente chama, uma metodologia que a gente chama STAR, que é S-T-A-R, que é situação, tarefa, ação e resultado. Então, você pode estruturar a sua resposta para o recrutador contando, então a situação que eu tive, uma situação de conflito com a equipe toda, né? Ou com uma pessoa de equipe, e sempre da equipe, sempre tomando cuidado para não citar nomes, né? Manter a confidencialidade. Sim. Então, e dentro dessa situação, eu tinha uma tarefa, né? Então, o S é a situação, o T é a tarefa. A empresa me deu a tarefa de desenvolver um projeto e entregar em 3 meses, né? E aí você fala, então, a ação que eu tomei foi de fazer reuniões com o grupo, entender por que estavam acontecendo os conflitos, aí você está contando, respondendo de uma forma estruturada. E aí você traz resultado, porque... O recrutador, né, é importante você trazer quais foram os resultados que você trouxe. Aí você pode dizer, olha, então como resultado, eu consegui atingir a meta que a empresa tinha colocado. Eu entreguei, nós, né, eu e a equipe, a gente conseguiu entregar o projeto na data correta. Porque corre o risco de parar em qualquer um desses e se aprofundar em demasia, né? Ou você fala demais da situação, ou você fala demais da tarefa, o que você fez, ou você fala demais da ação ou demais do resultado. Então, ele te leva para você editar a fita. Não fala demasia, ainda mais se você tem 3 trabalhos. Até você falar tudo isso, tem um tempo de reter a atenção. Tem que resumir, né? Colocar o principal e ser bem rápido. E ter um rumo também, né? E ter uma sequência, né? E essa sequência realmente é muito boa, porque você dá o contexto na situação, você fala da tarefa, a ação específica e o resultado que veio. Então, fica muito claro para quem ouve. E aí a gente isso é muito legal. E aí a gente estava também vendo, né? Por exemplo, a pessoa que não tem experiência nenhuma, é o primeiro emprego, está chegando lá, e aí a pessoa não tem experiência de trabalho para contar. E aí o que ela vai trazer para o recrutador? Ela pode contar, por exemplo, trabalhos que ela está desenvolvendo na faculdade. Então, olha, por exemplo, nós gravamos um vídeo em grupo, né? E aí ela vai falando, então ela vai trazendo a competência de trabalhar, a habilidade dela de trabalhar em grupo, então a gente desenvolveu um projeto. Ela pode contar de um trabalho voluntário que ela faz e contar de uma viagem, né? Eu fiz uma viagem para tal lugar. E então ela vai contando um pouco dela, porque ela não tem aquele conteúdo de experiência profissional para passar. E eu acho que principalmente para os jovens que estão chegando no mercado, eu estava pesquisando e eu achei muito interessante que, admito que eu também não sabia, né, dessas perguntas bem diferentes que estão sendo feitas agora nas entrevistas de emprego, né? E são perguntas que saem totalmente da curva, que você nunca imagina que vão te fazer aquela pergunta na entrevista e que são justamente para o recrutador ver como que é o seu raciocínio lógico e para ver qual que vai ser a sua reação, porque ele está avaliando qual que é a reação que você tem, né? E uma muito interessante que eu li, que eu estava contando para a Delmar vindo para cá, que perguntaram, e o rapaz passou na entrevista, que perguntaram para ele assim,
quantos McDonald's tem na cidade de São Paulo? E aí, a gente fica pensando quantos, né? Você fica meio querendo calcular. E aí ele falou, bom, eu moro numa cidade do interior, que tem em torno de X habitantes, então, na minha cidade tem X McDonald's, né? Em cidade pequena, geralmente tem quanto? 1 ou 2. E aí, ele falou, pensando assim, na cidade de São Paulo tem 1.000 habitantes, em torno de 1.000 habitantes a mais, então aqui deve ter também em torno de 1.000 McDonald's a mais. E ele passou na entrevista, porque ele conseguiu ali construir uma lógica diante dessa pergunta, né? Que às vezes a pessoa pode congelar, né? Falar, nossa, e agora, né? O que eu respondo aqui? E todos esses exemplos são exemplos de preparação mental, né? Um outro é você entrar, por exemplo, na internet para saber sobre a empresa. Porque às vezes a pessoa chega despreparada. Então, quando você fala, nós falamos no preparo espiritual, que tem toda uma conexão com a espiritualidade, nesse momento que você está indo fazer a entrevista, tem a dimensão emocional, que você perguntou, tem uma dimensão que é física, então como é que você vai? Olha os preparos, você tem a preparação nesses níveis. Então, o dia anterior você já começa a se preparar fisicamente, em relação à alimentação, mas em relação ao sono, em relação a uma atividade física leve, em relação a você relaxar o teu sistema nervoso central. Você pode fazer um relaxamento, você pode, se você gosta de uma prática de yoga. Então, você já prepara o teu corpo, inclusive a roupa que você vai usar, né? Isso é o que mais ultimamente tem se falado muito, né? Evitar decotes muito grandes, evitar roupas muito curtas e evitar extravagância, colares para... A pessoa parece que está indo para uma festa e não para uma entrevista de trabalho. Então, como é que você adequa? A maquiagem não muito carregada para as mulheres, o homem, o cabelo, a unha, né, a barba. Então, o físico também, porque quando você está diante da pessoa, o radar é para tudo isso, né? Sim. Como é que essa pessoa ela se preparou fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente? Então, você vê que são esses 4 preparos que é importante a pessoa cuidar, né? E colocar atenção. Não só em um, porque às vezes fica toda a preparação no mental, ela sabe tudo aí, o físico, não, sabe quando o vídeo não harmoniza com o áudio? Então você vê, poxa, essa uma pessoa... diferença aí. Dá uma diferença, porque ela tem tanta competência, ela se preparou tanto mentalmente, mas os outros preparos não estão alinhados, né? Interessante essa questão mesmo, porque a gente vê pessoas com currículo muito satisfatório, mas quando começa a verbalizar, destoa um pouco do conhecimento técnico que ela tem. Não tem coerência. E aí é o que você falou, às vezes ela tem... na escola, nós tínhamos professores brilhantes, né? Mas que você sabia da história, eles eram doutores, mas para ensinar, para passar a dificuldade. Então, observa qual é a sua e coloca energia e foco. Isso mesmo, porque tem que ter coerência, né, entre o que você está falando e o que o entrevistador está enxergando, ele está vendo você. Então, tem que ter coerência entre a fala, as experiências que você está trazendo, né, no seu currículo e aquilo que você... Então, todas essas dimensões, né, que a Damar está falando aqui, são muito importantes mesmo. Como a gente falou... num dos programas anteriores, da preparação, uma meditação antes, a pessoa levantar, meditar. E assim, uma regra de ouro é nunca chegar atrasado. Eu já fiz processos para pessoas que tiveram boas oportunidades, mas não se programaram adequadamente e chegaram atrasados na entrevista. Então, assim, você chegou atrasado, pode ser 1 minuto, 2 minutos, 5, não importa. Já você conta. chegou atrasado, já mostra assim, né, que já demonstra. Então, o recrutador já faz um olhar de qual é a capacidade de organização dessa pessoa. Se essa pessoa vier trabalhar aqui, vai chegar atrasada todo dia. Então, pesquisa onde que é o lugar e chega antes. Se está programado, sei lá, a entrevista para as 9 horas, chega às 8. Você senta, você toma um café, você observa. Eu estou até lembrando aqui, um dos casos que eu acho que eu já citei esse exemplo num dos outros programas, que a Disney, quando fez a empresa, né, Disney, dos parques, fez uma entrevista de emprego, e aí várias pessoas foram na entrevista, e quando chegou
no final, algumas pessoas não foram aprovadas. E as pessoas perguntaram, por que eu não fui aprovada? Eles falaram assim, então, porque aqui a gente quer pessoas que estejam alinhadas aos valores da empresa e você, desde que entrou no parque, você não cumprimentou, tinham funcionários pontuais, estratégicos colocados e ele não cumprimentou. Eles nem olharam. E aqueles que cumprimentaram foram aprovados na primeira etapa de seleção. Então, é muito importante. Você, como a Delmar falou, chega lá, sente o ambiente, você já fica mais calmo. Então, você também vai preparando o seu emocional, né? Interessante você falando, eu me remeti de novo a essa história que eu falei essa semana, que não existem coincidências, nessa entrevista de emprego no café. Eu percebi que a entrevistando, ela trouxe uma dinâmica, era um laboratório, né? E ela falou assim, então, a pessoa que trabalhava, ela não usava touca, ela esquecia de usar touca, não sei de onde. Ela colocou uma situação da pessoa anterior que ela iria agora, essa vaga estava em aberto e ela ia ocupar. E aí, o que aconteceu? A menina que estava ali sendo entrevistada começou a criticar outra pessoa sem saber. Aí eu falei, puxa, mas olha, sem perceber, ela teceu uma crítica a um comportamento. E aí, como é a sua postura? Então, tomar muita cautela em julgamentos, em críticas. Tanto quando você falou, uma situação de conflito, como é que você se coloca sempre em primeiro? Evita criticar. Criticar, seja as empresas pelas quais você passou, criticar superiores que você teve, criticar colegas, criticar postura de terceiros. Então, isso é muito importante. Às vezes isso é uma mania da pessoa, né? Porque às vezes eu vou em algumas casas espíritas e tem um espírita chato, né? Que ele começa a falar, não, mas o fulano lá cobra, o fulano lá nem sabe se é ou não, o fulano lá só escreve livro. Então, eles começam a falar do outro sempre de uma maneira de crítica, né? E acha que você vai entrar nessa onda também. Aí eu fico só calado ouvindo. Isso. Então, muita cautela se vier alguma pergunta. Essa foi espontânea. Eu falei, puxa, mas essa não... E ela, como eu falei, ela estava muito agitada, muito ansiosa, ela falava muito alto, né? Ela falou, mas isso é um absurdo. Eu falei, ela nem... Então, assim, por isso que eu, de novo... Deu vontade de ir lá, levantar? Deu porque o tema, ela já tinha me falado, isso foi segunda-feira. Alexandre, a gente estava elaborando, aí eu sento para tomar um café, quase que eu vou lá e falei, dá licença, moça. Então, vamos fazer um coach. Vamos fazer um coach antes, porque assim, você não está indo bem na sua entrevista. E nessa hora que ela falou isso, aí pegou. Né? Porque... E eu não acredito que foi uma pegadinha ela só falou, ela falou uma situação que para ela foi difícil, né? Só que a outra entrou exatamente, ela entrou na vibração negativa. E aí começou a criticar o comportamento de alguém que saiu para a vaga dela. Porque aí entra outra coisa, que é a questão das constelações organizacionais, né? É o respeito a quem veio antes de você. Sim. Quando a Ale falou essa história, que eu não conhecia, da Disney, onde eles ficaram observando o comportamento daquelas pessoas no parque, né, os futuros pretendentes a entrar, e só entraram aqueles que cumprimentaram os funcionários que já estavam trabalhando, né? E eu lembro que na constelação organizacional é muito importante, você vai ser vice-presidente da empresa. Então, você fez entrevista presidente, né? Claro que tem o presidente e o vice. Então, existe uma hierarquia do cargo, onde você é o segundo. Mas, se essa empresa tem 20 anos e o porteiro está lá há 20 anos, se você entra e não cumprimenta, porque você é vice-presidente, tem vice-presidente que nem olha para o porteiro, né? Deixa o carro, entra direto já. Né? Entrou. Já cria uma desordem dentro da constelação organizacional. Então, quando você vai para uma entrevista e você vai ser contratado, você é o último que está entrando num sistema que já existe. Então, mesmo que você tenha um cargo que é mais importante, seja de um coordenador, que tem pessoas abaixo, seja de um supervisor, que tem seus subordinados, seja até de vice-presidente, mas você tem a humildade de saber que naquela empresa, no tempo, hierarquicamente, você é o último que entra. Bom que pensar o porteiro, nisso aí. Porque o porteiro ele tem muito mais histórias para contar da empresa que você que está chegando. Né? Boa tarde, Antônio José de Souza, de Picos, no Piauí, está mandando um abraço a todos. E o Pedro, de Tatuapé, aqui em São Paulo, podemos pedir ajuda à espiritualidade para realizarmos uma entrevista? Isso seria ético?
É óbvio que você não está... Olha lá, depende do pedido, né, querido? Quer dizer, quero passar. Isso, pronto. Lembra que uma das coisas, quando eu estava na dimensão espiritual, eu disse assim, que aconteça o melhor. E se o melhor for você não entrar nessa empresa, foi o melhor. Você não se revolta, porque existe um desvio de pensamento. Então, eu peço para passar. Não é isso. Agora, pedir apoio espiritual, pedir suporte, porque muitas vezes nós temos amigos espirituais e temos aqueles que não são tão amigos, que interferem, sim, no nosso pensamento, no nosso campo vibratório. Então, quando nós pedimos o que nós pedimos, né? Eu lembro uma vez, o Dr. Reinaldo, ele contava que ele foi fazer uma prova, não sei se era até a OAB, olha, de chorar, se achar essa experiência que aconteceu com ele, né? E aí, quando ele disse que quando ele estava ali se preparando, ele viu um espírito muito humilde ali, agachado, ajoelhando e orando, né? E ele perguntou, ele falou assim, o que você está fazendo? Ele falou assim, olha, eu não entendo nada de direito, eu não entendo nada do que você vai fazer, mas eu estou pedindo em seu favor, né? Então, como não? Às vezes nós esquecemos essa dimensão. O quanto nós somos auxiliados espiritualmente, sem perceber, porque os espíritos... Agora, achar assim, não, os espíritos sabem do que eu preciso e lá na hora eles vão... Não é isso. Você não está primeiro exigindo nada, cobrando nada, estipulando, mas sim, humildemente pedir força espiritual para que você faça a sua parte, mas sozinho nós fazemos alguma coisa? Ou nós temos proteção espiritual da hora que nós acordamos, deitamos e se nós lemos as preces, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, a preparação para dormir, puxa, é o tempo todo. Em vários pontos da obra nós percebemos isso, colocarmos todas as nossas atitudes a serviço do Criador e por que não uma entrevista nós não nos colocarmos também a serviço de algo maior. Sim. Sem dúvida, a proteção espiritual está sempre presente na nossa vida. Tem que usar as ferramentas aí disponíveis como coaching. Acesse aí unifeal.com.br. Lembrando que quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem ali as categorias de descontos, tem pontuação e a pessoa pode fazer uma aula, né? Um atendimento gratuito. Olha, uma aula, um atendimento gratuito. A gente falou tanto de escola, né? Uma sessão experimental. Semana passada